Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Bom, notícias aí, as últimas, né? Que o Pedrinho estaria priorizando zagueiro e atacante pelo lado, né? Aí você faz a seguinte pergunta: peraí, mas acabou de anunciar o Emerson Rodrigues, atacante pelo lado. Veja, era 777. Quem contratou foi o Pedro Martins. Então o primeiro pensamento é esse. Os caras hoje que estão lá no Vasco querem o Emerson Rodrigues? É esse aí o atacante por fora, né? Não sei. Atacante pelo lado? Não sei. Fica essa pulga aí atrás da orelha. O zagueiro precisa realmente, né? O João Vitor afastado. Em tese, Maicon, Léo, Rojas e Lincoln. Precisa de pelo menos dois, né? Mais um ululantemente gritante a questão da necessidade, né? Bom, então o Pedrinho estaria priorizando zagueiro. Seria bom pelo lado esquerdo, né? Porque o Rojas joga adaptado pelo lado esquerdo e o Vitor também, João Vitor também. E o Léo seria o terceiro, seria o especialista, né? E pelo lado direito todo mundo joga, né? Inclusive o Maicon, que não joga pela esquerda. Então, vamos aguardar aí, né? Segundo motivo aqui, segundo tópico do vídeo, é um motivo de alegria, né? 55.065 sócios agora, 8 e 9 da noite, na quarta-feira. Vasco não joga no meio de semana, tristeza, né? A gente fica sem ter o que fazer, é chato. Só domingo lá contra o Grêmio, no Sul, que era 16 horas, passou para 17, passou para 19, né? Ninguém explicou por quê, vai estar um frio desgraçado, só vai prejudicar o Vasco, né? 3 horas a mais no Sul é uma desgraça de sol, de frio, né? Nem se tivesse sol às 4 da tarde não estaria frio, vai estar frio de qualquer maneira. 7 da noite, 19 horas, um frio desgraçado, não é bom pro carioca, né? Bom, seguindo aqui, né? Mais uma matéria. Ramon Dias, Pedrinho, a diretoria do Vasco vai acionar o Ramon Dias querendo 30 milhões de reais, né? Quem acompanha o mínimo direito do trabalho, minimamente direito do trabalho, sabe que o pedido de dispensa e não demissão é um castigo, né? O empregador demite o empregado. O empregado, quando quer sair, ele pede dispensa, né? Então, o pedido de dispensa é um ato formal, solene, né? Vai se contrapor à questão que é válido também um pedido verbal, é possível um pedido verbal, é válido, né? Quando ficar comprovado a iniciativa do autor do pedido de dispensa, né, sem que haja um vínculo de coação. Então vai ficar a palavra do Vasco dizendo: ele pediu dispensa, né? Ele pediu dispensa, blá blá blá, e está comprovado aqui que não houve coação alguma, ele gritou, reverberou no vestiário, e por conseguinte o Ramon Dias vai dizer com certeza que era um ato solene, dependia de formalidades e que não tinha que comunicar alguém da diretoria, e parece que não comunicou diretamente a ninguém, ou se comunicou foi o Lúcio Barbosa, que era 777 naquela época, não está mais. Então é uma loucura aí. Acho que o melhor caminho seria sempre o acordo, né? Mas eu não estou aqui para advogar para o Vasco, porque eu não tenho procuração para isso, mas acho que seria sempre importante um acordo nessa situação aí, porque a prova é muito pueril, né? É muito pífia de ambos os lados, né? Eu posso dizer lá que eu tinha que 10 me viram o Vasco, 10 viram ele pedindo dispensa, não sei o que, blá blá blá. Aí o juiz pediu dispensa a alguém que representava a diretoria do Vasco, blá blá blá. O Ramon Dias, não, é um ato formal, solene e blá blá blá. Então é complicado demais essa história, né? É melhor sempre um acordo, né? Bom, o Mina, esse zagueiro aí, que youtubers ficam fazendo musiquinha, blá blá blá, não é aqui a minha vertente do meu canal. Você nunca vai ver esse tipo de palhaçada, né? E nem de ato mongol aqui, não faço isso. Mas eu quero ver, porque o Euriquinho tá cravando o Mina no Vasco, o Euriquinho, né? Filho do Eurico Miranda, e o Edmundo descartou. Não, fizemos uma proposta, tentamos falar alguma coisa, mas é muito caro, o Vasco descartou. Então quem está com a razão? Edmundo,
dizendo que o Pedrinho teria descartado. É uma estratégia do Edmundo negar. Euriquinho tá com a razão, Euriquinho tá louco. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, né? Bom, Kehler está sendo cobiçado aí, né? Por times, aparentemente da segunda divisão, o que a notícia traz aí, né? Ele não fez 7 jogos pelo Vasco, poderia ser algum time de primeira divisão aí, sem problemas. Mas a pergunta é a seguinte: não é complicado manter um goleiro bom, quase do mesmo nível do Léo Jardim? Claro que é difícil, né? Tem que pagar bem para o cara ficar satisfeito no banco. E quando você paga bem uma pessoa que está no banco, você que paga, porra, eu estou pagando demais para esse cara, ele está no banco, não joga. É uma complicação, né? Brincadeiras à parte, uma faca de 2 legumes, né? Porque é complicado demais. E outra coisa, quem não lembra aí do Márcio, eterno reserva do Carlos Germano, né? Que nunca reclamou, sempre aceitou lá o banco tranquilamente, porque era remunerado para isso, e blá blá blá, mas o Kehler pode não ser o Márcio, né? E o Léo Jardim era igual o Carlos Germano, pouco dava chance para o reserva jogar. É uma loucura. Carlos Germano era fominha, se eu não me engano bem, o Martin Silva também era fominha. O Léo Jardim é mais fominha ainda, então fica muito complicado a gente pensar aí, né, numa equação. Vamos pagar mais ao Kehler para ele ficar satisfeito no banco, né, para que não saia, e o Kehler também se sentindo, lá aqui no Vasco, no banco, eu estou ganhando muito mais que eu ganharia lá fora. Pode ter uma chance aí, o Léo Jardim pode pegar uma expulsão, terceiro cartão amarelo, pode se machucar. É uma incógnita isso aí, né? É conversa, é lábia, é talento dos diretores aí para manter um goleiro quase do mesmo nível que o Léo Jardim, né? E dizem que ele é. Eu não vi muitos jogos do Kehler, né? Inclusive um jogo que eu ia ver, ele se machucou, né? Então, vamos com calma aí para não picar o Kehler sem ficar com o goleiro à altura que o Vasco merece. Faltam 20 jogos para o Vasco, o segundo turno inteirinho e mais um jogo do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Então falta jogo a dar com pau, né? Para fechar aqui, sempre falo, né? Vasco tem que contratar, mas para contratar tem que limpar o lixo da 777. Contratou jogadores caros, inoperantes, né? Com custos elevadíssimos, pagando comissões altíssimas para os seus agentes. Então tá aí para sair Serginho, Rossi, Zé Gabriel, Praxedes, Galdames, se eu não esqueci nenhum aí, são esses caras aí, né? E aí é o seguinte, você vê que o Galdames está sendo aí procurado pela Universidade Católica, mas o que a Católica quer? Não, peraí, vamos rachar esse salário aí. É bom pro Vasco se livrar do Galdames e continuar pagando a metade do salário desse indivíduo? Não sei, tem que saber quanto ele recebe. Vou fazer essa pesquisa com mais calma aí, com mais vagar, porque é difícil manter um cara desse que não vai conseguir jogar na frente, porque tem aí Coutinho, Alex Teixeira, Payet, e não vai conseguir jogar como volante porque ele não marca, né? Então ele não é nem um volante que apoia muito bem, né? E nem um meia que marca muito bem, como o Paulinho por exemplo, um meia que marca muito bem, né? E para fechar aqui, o Rossi, né? O Rossi também está sendo procurado pelo Paysandu, ainda não se disse se vai ter os salários pagos totalmente pelo Paysandu, a gente não sabe, mas é bom que o Vasco se desfaça desses jogadores sem pagar o mínimo possível, né? Galdames, Zé Gabriel, Praxedes, Rossi, Serginho, que esses caras saiam do Vasco e que o Vasco fique livre desses caras, né? O mais certo é ano que vem, né? Porque alguns já jogaram 7 partidas pelo Brasileirão, fica mais complicado, mas tem que se livrar desses caras e o mais importante, né? Pagar o mínimo possível para esses caras, né? Já vai emprestar, às vezes empresta de graça, não cobra nada e ainda paga salário. É um horror, é uma brincadeira, mas tem esse lixo da 777, essa inexpertise, né? Essa empresa que brincava de fazer futebol, fez aí pro Vasco, e agora é uma retomada e esses percalços têm que ser ultrapassados, não tem jeito. Se gostou do meu canal aqui, Vasco Análise, se inscreva no Vasco Análise, dá um sininho aí para receber notificações do YouTube, quando meus vídeos forem ao ar. Dá um like aí para mostrar engajamento aí do YouTube com o meu canal, ou mostrar engajamento ao meu canal para o YouTube, né? E Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e se inscreva aí.